sua vida, Suzane, de Amém. maneira maravilhosa. Nós vamos também orar por ela. Pai querido, nós entregamos a vida da Suzane, meu Deus, nas suas mãos. Ela que desta vez será o canal para a transmissão, meu Deus, da tua palavra. Que o Senhor, meu Deus, use seus lábios, seu coração, sua mente e faça dela, Senhor, a porta-voz da tua vontade, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus te abençoe. Obrigada. Bom dia, queridos. Bom dia. Quem aqui estava curioso para ouvir a minha voz? Que geralmente eu sou mais quietinha, né? O pastor Elton chegando, conversa com todo mundo. Eu gosto de conversar também, gente, mas é que eu sou mais quietinha, né? Mas você pode chegar perto, a gente conversa. Mas eu estou muito feliz de estar aqui com vocês. Que dias agradáveis, pastor. Né, gente? Dias agradáveis, o pastor já falou sobre o tempo, eu e o pastor Elton temos falado muito sobre isso também. Como fomos presenteados por Deus com esses dias maravilhosos. E tem gente que já está até perdido com o dia da semana. Não sabe se é domingo, não sabe até quando vai ficar aqui, nós vamos embora hoje. Falei, não, nós vamos embora só amanhã. Vocês ainda têm um dia, né? Tem a ministração do pastor Elton à noite, tem a ministração amanhã de manhã. Então vocês têm que aguentar a gente mais um pouquinho, tá bom? E vamos aproveitar esse tempo, aquilo que Deus tem para nós. Eu quero lembrar vocês dos nossos livros. Elton, traz aqui, por favor. Nossos livros estarão disponíveis após o PG 360. O que você quer mostrar aí? Vai falar. Pode falar. Nós temos o nosso livro, Por que Não Vou Me Separar? Já me perguntaram assim, Suzane, esse livro é bom, o livro de vocês é bom para o casal que não consegue se comunicar? Sim, ele é bom para o casal que tem dificuldade na comunicação. A gente tem pelo menos 2 capítulos que falam sobre isso. Então, vem de uma série de vídeos nossos, né? Colocamos no YouTube, você pode procurar até no YouTube, Por que Não Vou Me Separar? E a partir dos vídeos, nós então temos esse livro. Também para comunicação no casamento, nós temos as 5 linguagens do amor. Quem aqui, os casais, dos casais que estão aqui, quem já conhece esse livro? Já conhece? Quem não conhece? Então todo mundo tem que levantar. Quem não conhece? Muito bem. Nós falamos, eu e o pastor Elton, nós falamos que as 5 linguagens do amor é a Bíblia de todo casal. É claro que a Bíblia é a Bíblia, né, gente? Mas para o casamento, esse livro aqui é fantástico. Os princípios que contém aqui para boa comunicação, para o relacionamento do casal, esse livro é fantástico. Então você que é casado, não deixe de conhecer as 5 linguagens do amor. Para você que fala assim, ó, eu faço tudo pro meu marido, eu faço tudo pra minha mulher e ela não me reconhece. Alguém já se viu nessa situação? Esse livro vai te fazer entender por que o seu cônjuge não entende o que você está fazendo. Amém. Uma venda garantida. O casal, o pastor Elton já falou com vocês, também é fantástico para você entender qual é o seu propósito nessa terra. Para os jovens, ó, cadê os jovens, os adolescentes que estão aqui? Queridos, absorvam tudo que vocês têm para absorver, aprendam com os princípios bíblicos, mas esse livro aqui também é muito bom para vocês. Por quê? Isso aqui dá uma ideia. Quem nunca fez a pergunta, o que eu estou fazendo aqui nessa terra? O que eu vim para fazer? O que Deus tem para mim? Esse livro aqui ajuda você a encontrar jovens, adultos, qualquer idade, viu? Idosos também, né? Senhor, o que o Senhor ainda quer de mim nessa terra? Já passei da idade, estou aqui velho. Esse livro aqui também pode restaurar os seus sonhos, renovar o teu propósito. Então esse livro também é muito bom. E nós temos o Desafio de Amar. Livro para casal também, porque, gente, casamento tem que investir, tá? Né? Às vezes a gente atende uns casais que estão reclamando, que não aguenta mais o marido, não aguenta mais a esposa, mas casamento é todo dia, casamento é decisão diária, precisa de investimento. Tem gente que fala, né, vê a nossa carinha, eu e o pastor Elton novinhos, né, e a gente, como o Elton falou, a gente começou a ministrar com 2 meses de casamento, há 18 anos atrás. E aí alguns casais olhavam pra gente, né, mas o que essas crianças têm para poder ensinar? E a grande diferença é que nós investimos tempo estudando sobre o casamento, lendo sobre casamento.
Eu cresci ouvindo meus pais ministrando para famílias, para casais. Então, eu desde cedo absorvi muitos princípios. E nós, além de estudar, ler, participar de seminários, congressos de famílias, de casais, é claro que a gente aplica também, né? Então, temos as nossas próprias experiências. Então, por isso que tudo é investimento, né? Então, eu estava falando sobre o casamento, que é um investimento. Então, as pessoas acham que o casamento é intuitivo. Ah, vou me casar e vai dar tudo certo, eu vou saber, né, ser uma boa esposa, eu vou saber ser um bom marido. E a gente precisa realmente estudar e investir nisso. Então, casais, aproveitem essas oportunidades, famílias, presentei também um livro, tá? Então, depois do PG, a gente vai estar ali à disposição para poder conversar com vocês e disponibilizar os livros. Amém? Amém. As nossas redes sociais, mais uma vez, Elton e Suzane Sá, uma galera aqui já começou a seguir a gente. Então, se você quer acompanhar a nossa história, orar junto com a gente sobre a Sara, conhecer um pouco mais sobre a nossa vida, entra lá. E eu quero fazer uma chamada especial para as mulheres. Cadê as mulheres abençoadas aqui? Amém? Mulheres, esposas, mães. Eu vou começar, estou planejando, agora em março, provavelmente, eu vou começar lives semanais, né? Eu e Elton já fizemos algumas lives, a gente deu uma paradinha, mas agora em março eu quero retomar as lives, só que dessa vez para mulheres. E nós vamos, mulherada, orar pelas nossas famílias. Vamos aprender a orar segundo a vontade de Deus, porque a Bíblia fala, né? Às vezes a gente ora e não recebe. Por que a gente ora e não recebe? Porque não está orando direito. Então, se você quer ser uma mulher posicionada, se você quer orar pelos seus filhos, que talvez estejam distantes da palavra de Deus, ou estão na igreja e quer continuar orando pelos seus filhos, pelos seus netos, você quer orar pelo seu marido, você que sabe que precisa algum milagre acontecer na sua família, ou simplesmente você quer abençoar a sua casa, viver o propósito de Deus para sua família, então vem para cá, para o Elton e Suzane Sá, que toda semana nós vamos fazer lives de oração, entendendo qual é a vontade de Deus para a nossa família, qual é a vontade de Deus e o propósito de Deus para você, mulher, dentro da sua casa. Amém? Combinado? Então é isso. Queridos, vamos lá. Deus então me deu uma palavra. O Elton sempre gosta que eu ministre, né? A gente ministra junto também. Vocês sabiam que a gente ministra junto? Aí, pastor, vamos ter que voltar, combinar outro dia. Sei que a gente vai ter que fazer. Pra cá, a gente não combinou de ministrar junto, não. Foi ele, agora sou eu, mas a gente ministra junto também, os dois aqui na frente. E aí, então, né, o Elton, desde o começo do retiro, já falou, Suzane, que dia você vai ministrar? Eu falei, não sei, calma, né? Preciso aqui receber uma palavra. E Deus, então, colocou uma palavra no meu coração que eu quero compartilhar com vocês nessa manhã. Vamos ler mais uma vez o nosso texto base, o nosso texto-chave? Você já decorou o versículo, gente? Já decorou? A gente está aqui há 4 dias, lendo o mesmo versículo. Então, se você não decorou, decore, aproveita. A palavra do Senhor diz, guardei, né, a tua palavra no coração para não pecar contra ti. Então, a gente decora os versículos bíblicos para não pecar contra o Senhor. Então, vamos ler o texto juntos mais uma vez? Portanto, todos nós, dos quais o véu foi removido, podemos ver e refletir a glória do Senhor. E o Senhor, que é o Espírito, nos transforma gradativamente à sua imagem gloriosa, deixando-nos cada vez mais parecidos com Ele. Tem como colocar o texto inteiro na mesma tela? O versículo todo na mesma tela. Só esse pequenininho? Não dá pra botar. Não, se der muito trabalho, não tem problema. Tá bom, não tem problema. Vocês conseguem ver, né, gente? O povo aqui é abençoado. Vou orar agora para vocês conseguirem ler esse versículo aqui. Eu tenho o texto aqui, mas acho que está numa versão diferente. Eu só sem chance, né? Daí você não tá nem vendo. Abre o seu celular aí, então, gente. Você abre o celular para tanta coisa, a Bíblia de papel. Abre aí rapidinho. Eu preciso que você acompanhe aqui o meu raciocínio. Porque às vezes a gente lê o versículo e a gente só compreende uma parte do versículo. O pastor Elton está fazendo um trabalho fantástico de destrinchar esse versículo junto com vocês. Mas eu quero chegar agora numa conclusão com vocês. Eu estou com uma versão aqui que não é aquela que está na tela, não sei qual é a versão que você vai abrir também no seu celular ou na sua Bíblia. Mas diz, portanto, todos nós dos quais o véu foi removido, podemos ver e refletir a glória do Senhor. A glória de quem? Do Senhor. E o Senhor, que é o Espírito,
nos transforma gradativamente à sua imagem gloriosa, deixando-nos cada vez mais parecidos com Ele. É a mesma? Ah, glória a Deus. Parecidos com quem? Com Ele, com o Senhor. Aqui nós estamos falando de Jesus Cristo. Então, parecidos com quem? Com o Senhor, o Cristo. E o que Cristo fez ou fazia nessa terra? Ele vivia para si mesmo? Ele vivia para os outros. Cristo nasceu, viveu, morreu, ressuscitou. Ele fez isso tudo para cumprir um propósito somente na vida dele ou ele fez para alcançar outras pessoas? Ora, então se nós devemos nos tornar cada vez mais parecidos com ele, com Cristo, então nós devemos viver para transformar e impactar a vida de outras pessoas, assim como Cristo fez. E eu já poderia sentar aqui e acabar a mensagem de hoje. Porque nós concluímos, exatamente. O pastor Elton tem falado aqui sobre contemplar ao Senhor. Nós vamos sendo transformados gradativamente, estamos falando sobre a santificação. Mas isso tudo não se resume a mim ou a você. Deus está fazendo uma obra para que nós possamos alcançar a vida de outras pessoas. Se nós estamos juntos, queridos, no retiro, eu passei a refletir sobre o tema do retiro. Transformados. Queridos, isso é forte demais. Você já parou para meditar nessa palavra? Transformados. Isso é forte demais. Transformados é uma palavra que está no particípio passado. Ou seja, remete ao que já aconteceu. Não é um tema grande, é uma única palavra. Não tem um ponto de interrogação, porque poderia ser uma pergunta. Transformados? Poderia ser um questionamento, mas é uma afirmação. Transformados. Um ponto final. Talvez coubesse um ponto de exclamação. Transformados. É um tema muito forte. E se nós estamos juntos aqui no retiro, com esse tema, meditando nesse tema, meditando nessa palavra, se nós nos identificamos com essa palavra, então eu chego à conclusão de que todos nós já fomos transformados por Cristo. Amém? Amém? Eu e você já fomos transformados. Algo já foi feito. E o que eu e Elton temos ouvido de testemunhos aqui, de pessoas transformadas, não é qualquer retiro, tá, queridos? Tem retiro que é uma guerra espiritual, que tem um povo que quase endemonia todo culto que a gente faz. Mas o que nós temos sentido é a presença do Senhor, porque nós temos visto homens e mulheres que já foram transformados, que têm sido impactados pela palavra de Deus. Já conversamos com pessoas que foram libertas de vícios. Amém? Amém. Libertas de vícios. Já conversamos com pessoas que tiveram seus casamentos transformados, casamentos antes destruídos que já foram transformados. Conversamos com pessoas que viviam numa cegueira espiritual, em situações complicadas, situações de vidas complicadas, mas que hoje andam por um caminho de verdade, que conheceram a verdade. Conversamos com pessoas que viviam depressão e que hoje já não vivem mais em depressão. Homens e mulheres que já foram transformados. E nessa manhã eu quero celebrar justamente isso com você. A transformação que Deus já fez, que Jesus Cristo já fez na minha vida, na sua vida, através do sangue de Jesus. Hoje nós estamos aqui para glorificar a Deus. E é claro, queridos, que a santificação é um processo. É claro que o que eu e você temos vivido não acaba aqui. Deus ainda quer fazer muito mais na nossa vida. Mas nós já precisamos lembrar do que Deus já fez. O que Deus já fez na cruz, o que nós já vivemos, já é o suficiente para viver aquilo que Deus espera de nós. E é claro que o Senhor vai acrescentar, é claro que o Senhor vai fazer mais. É um processo. O Senhor, com certeza, né? Jeremias 29:11 diz, porque eu conheço os planos que tenho para vocês. Planos de paz, não de mal, planos de fazê-lo prosperar. Ontem o Elton lembrou de outro versículo. Aquele que começou a boa obra vai terminar.
Então, todos nós estamos num processo de santificação. O retiro não acaba aqui. Nós continuaremos a viver tudo aquilo que o Senhor tem nos ensinado. Amém? Mas é inegável que nós já fomos transformados e libertos pelo sangue de Jesus. E é isso que nós precisamos celebrar nessa manhã. Agora, a pergunta que o Espírito Santo me fez refletir foi: transformados para quê? O que eu faço com isso? E agora? De tudo que eu já passei, já fui liberto, já tenho uma nova vida, mas para quê? E aí o tema da igreja ajuda a gente um bocadinho, né? O tema do ano. Transformados para transformar. Tudo isso só vai fazer sentido se nós soubermos para que Deus nos chamou. Por que Deus me tirou de onde eu estava e eu estou aqui agora? Para que Deus me chamou? Para onde o Senhor quer me levar? Essa é a pergunta. Para onde o Senhor quer te levar? A pérola, tipo essa, a pérola, ela é apenas uma pérola quando ela está dentro de uma ostra. A pérola é formada por um mecanismo de defesa da ostra. A pérola é só um mecanismo de defesa, só um resultado de um mecanismo de defesa quando ela está dentro da ostra. Mas quando a pérola é retirada da ostra, lavada, colocada num brinco ou num colar, ela tem muito mais valor. Ela passa a ser vista, valorizada. A pérola ganha o seu valor quando tirada de dentro da ostra. A azeitona. Quem aqui gosta de azeitona? Deus te abençoe, eu não gosto. Então, coma todas as minhas azeitonas. Mas a azeitona, quando ela é esmagada, quando ela é triturada, dela sai um azeite muito mais valioso. O que Deus quer da minha vida e da sua vida? Você não foi transformado à toa. Deus não te tirou da onde você estava à toa. Deus não te achou naquela família, naquele lugar, com aquelas circunstâncias à toa. Deus não te trouxe até aqui para pouca coisa. Você tem um propósito. Deus tem um propósito para a sua vida. Deus é aquele que transforma o mal em bem. E hoje o Senhor quer te encher com novos sonhos. Hoje o Senhor quer te dar uma nova visão. Hoje o Senhor quer te dar uma nova unção. Para quê? Para que você não seja apenas transformado, mas para que você possa transbordar. Amém? Quem recebe essa palavra? Amém. Não só ser transformado no seu interior, mas para que você possa transbordar daquilo que o Senhor já tem feito na sua vida. O seu testemunho não é apenas para você mesmo. Porque a gente gosta de contar as nossas histórias. É bom a gente relembrar o que Deus fez na nossa vida. É milagre, querido. É bom a gente relembrar. É bom saber o que Deus fez na sua vida. Isso alimenta a sua fé. Isso te dá uma esperança. Mas o seu testemunho não é para você mesmo. Por mais que você seja grato, por mais que você seja impactado e grato ao Senhor por isso, mas todas as vezes que você se lembra da sua história, você precisa transbordar isso, impactar a vida de muitas pessoas. Do que adianta ser transformado, mas ficar guardado? Do que vale ser luz, mas ficar debaixo da cama? Nós precisamos mostrar e alcançar muitas pessoas através dos nossos testemunhos. Eu sei que tem homens e mulheres aqui cheios de testemunhos para contar. Em 10 minutos de almoço, de café da manhã, da parte da tarde, eu e Elton já ouvimos muitos testemunhos. E deixa eu te dizer uma coisa, o seu testemunho aumentou a minha fé. O seu testemunho impactou a minha vida e a vida do Elton. Nós nos alegramos, são experiências que nos trazem também conhecimento, renovam a nossa fé e a gente vê o quanto que Deus é bom. Eu sei que tem muitas pessoas com testemunhos maravilhosos para contar. Sim, existe um tempo
para que Deus possa te tratar. O seu testemunho, aquilo que você viveu, foi um tempo de Deus para tratar a sua vida, para tratar o seu caráter. Existe um tempo de Deus para que Ele possa nos tratar de primeiro. Porque antes de transbordar, é preciso estar cheio. Guarde isso. Um copo, para poder transbordar, ele precisa estar cheio. Eu trouxe um copo aqui, eu vou mostrar. Me ajuda, Elton. Temos aqui um recipiente, um copinho, um jarrinho. É um jarrinho, a gente finge que é um copo, né? É um recipiente vazio. Para que a gente possa... Não vai muito, não. Para que a gente possa transbordar, tá bom. Um recipiente com esse tantinho de água transborda? Não, não transborda. Entenda uma coisa. Tudo o que você passou na sua vida, ou o que você tem passado, serve para encher o seu copo. Cada experiência, pausa um pouquinho. Cada experiência com Deus, cada milagre foi enchendo o seu recipiente. E existe um tempo de Deus em que Deus, tá bom, pode deixar, em que Deus nos trata. Então, enquanto nós vivemos os nossos milagres, enquanto nós lembramos dos nossos testemunhos, Deus, Ele está tratando o nosso caráter. Nós estamos vivendo o nosso processo. Às vezes é um processo de tritura, é um processo de esmagamento. Não entendemos o que Deus está fazendo na nossa vida, mas compreenda uma coisa, esse é um tempo do tratar de Deus na sua vida. Enquanto o Senhor vai tratando e você vai colecionando milagres, você vai colecionando um processo, o Senhor está enchendo o seu copo, o Senhor está enchendo o seu recipiente. Você está entendendo isso? Sim. Amém? Está entendendo? Esse é um tempo em que Deus está tratando você. E apenas você. Deus está tratando o seu casamento, a sua família. Deus está te fazendo pensar, refletir em novas coisas. Enquanto isso, o Senhor está te enchendo. E até aqui é só você e Ele. Ninguém mais. Porque é algo que Deus está fazendo no seu interior. Ele está te moldando. Ele está moldando a sua história. Você passa a conhecer a Jesus não apenas de ouvir falar, mas você passa a ter experiências com Ele. Foram nos processos mais dolorosos da minha vida que eu tive as experiências mais impactantes com o Senhor. A gente já falou um pouco aqui, eu tenho diagnóstico de, não apenas uma, tá? O Elton falou só uma. Eu tenho diagnóstico de 2 doenças autoimunes. Uma é o lúpus, que é um pouco mais conhecida, é uma doença rara, mas é um pouco mais conhecida. E já fui diagnosticada também com uma outra doença, um nome muito feio, parece um palavrão, mas não é. Você não vai lembrar o nome dele depois, mas eu vou falar mesmo assim. O nome dessa doença se chama neuromielite óptica. Esse é o nome, esquisito. É uma doença autoimune que afeta a parte neurológica. E, na verdade, eu tenho essas 2 doenças aí, já tem 15, 20 anos do diagnóstico delas. O lúpus, para dizer bem a verdade, é o que menos me atrapalha. O lúpus não me dá muito trabalho, eu não tenho muito problema, a doença sempre está sob controle. O que mais me dá trabalho é a doença na parte neurológica, que inflama a minha medula espinhal, e com isso, né, uma vez que acontece uma inflamação, uma lesão por conta da inflamação autoimune, eu perco a força das pernas, tenho alteração de sensibilidade, é uma lesão medular. Né? Então, bem parecido com pessoas paraplégicas ou tetraplégicas que têm uma lesão, então eu tenho alterações, sempre que existe uma nova lesão. E foram então os processos mais dolorosos da minha vida, que mais moldaram o meu caráter. Por mais que tenha sido difícil, a gente não compreenda, mas foram os que me fizeram ter novas experiências com Deus. Eu tenho certeza que na sua vida também é assim.
Ah, Senhor, por que o Senhor me colocou nessa minha família? Os jovens podem perguntar, quando a gente é jovem, né? Adolescente, a gente se faz essas perguntas, ou até mesmo adulto, mas família complicadinha, né, gente? Ô, Senhor, o Senhor nos santifica através da nossa família, não santifica? Tem família perfeita aqui, gente? O Senhor vai nos santificando, você não quer ser santificado? Aí, ó, o Senhor te colocou nessa família aí, pra você ser santificado. E às vezes você não entende o porquê, não faz o menor sentido, mas é onde você tem experiências com Deus. As pessoas dizem que eu sou mansa, que eu sou paciente, o pessoal lá da igreja, o povo que trabalha comigo, eles falam, nossa, a Suzane é sempre tão mansa, ela é paciente. Quando ela entra, tem uma paz no ambiente. Não vou nem perguntar para vocês, vai que vocês falam que não é assim. Mas as pessoas falam, quando a Suzane entra, tem uma paz no ambiente. Queridos, eu aprendi a ser paciente em cima da cama do hospital. Quando eu fiquei 30 dias internada, eu aprendi que eu não tinha controle do tempo. A gente acha que tem controle sobre tudo. É o almoço dos filhos, é o mercado que tem que fazer, são as contas para pagar. E a gente vai aprendendo a controlar as coisas e a gente tem que ser responsável, sim. Mas a gente confunde a nossa responsabilidade com o controle. E a gente quer ter controle sobre todas as coisas. Quando alguma coisa na família não deu certo, quando alguma coisa na empresa não deu certo, quando alguma coisa no ministério, na igreja não deu certo, a gente quer fazer do nosso jeito, a gente quer no nosso tempo, a gente quer a resposta de oração respondida na nossa hora. 30 dias depois de eu ficar no hospital, eu já estava emagrecendo, porque eu não aguentava mais comer aquela comida de hospital. Os médicos nunca sabiam quando iam me liberar, se eu estava bem, se eu não estava bem para ser liberada. O Elton e o Theo já levavam, estava no ponto, gente, deles levarem pizza escondida para mim no quarto. Teve um dia que eu falei, meu Deus, eu não aguento mais essa comida, eu não quero mais essa comida, eu quero a pizza. Eu quero aquela pizza. Aí eles foram lá na pizzaria, pegaram a pizza, partiram, colocaram dentro de um pote, dentro da mochila. Com 30 dias no hospital, o Elton já sabia todas as saídas de emergência, já sabia como burlar o guarda, como burlar as enfermeiras. Crianças não façam isso. Não façam. Só depois de 30 dias já está autorizado. E aí eu sei que eles chegaram lá no quarto, abriram aquele pote, subiu aquele cheiro de pizza no quarto inteiro. Quando a enfermeira chegou, ela falou alguma coisa, não falou? Ou ela disfarçou muito bem, porque, olha, tava com cheiro de pizza naquele quarto, mas a enfermeira não falou nada, ela foi muito educada, ela sabia, coitada, se essa menina não comer essa pizza, ela vai emagrecer aqui dentro. Depois de 30 dias, eu entendi que eu não tinha um controle sobre a minha própria vida. E é assim que nós vamos tendo as nossas experiências com Deus. Eu não podia controlar o tempo. Foram 30 dias no leito do hospital e ali eu precisei exercer a paciência. Foram nos surtos mais difíceis. Uma vez, nós estávamos nos Estados Unidos e eu tive o surto da doença, a lesão na medula. E eu perdi a força das pernas e afetou também a bexiga. Eu não estava conseguindo fazer xixi. E aí, achamos um médico lá brasileiro, né? O Senhor coloca os anjos. E ele me deu lá o corticoide, comecei a tomar o corticoide. Mas foi ali, nos Estados Unidos, longe da família, um frio, com um filho. O Theo, na época, tinha 3, 4 anos. Dependia muito de mim, do Elton ainda. Nós estávamos lá cuidando de uma igreja enquanto o pastor estava de férias. Então, o Elton tinha todas as atividades ministeriais para poder exercer. E eu, muitas vezes, sozinha com o Theo, e não conseguia andar, não conseguia me vestir. Eu não conseguia andar direito, acho que eu perdi um pouco das forças nos meus braços. Eu lembro que eu não conseguia subir a calça. Teve um dia que no shopping, que eu fui no banheiro, aí já tinha, né, graças a Deus, o corticoide estava fazendo efeito. Então, eu já estava fazendo xixi. E aí eu fui no shopping, a gente foi passear no shopping naquele dia. Elton pegou uma cadeira de rodas para mim, porque eu não tinha forças para andar por muito tempo. Então eu passei no shopping nos Estados Unidos, chique, né, gente? São os perrengues chique que a gente vive. Passei no shopping dos Estados Unidos de cadeira de rodas, perrengue chique. E aí eu lembro que eu fui no banheiro, consegui chegar no banheiro e para botar a roupa. Eu sei que o Theo teve que entrar no banheiro feminino, teve que subir minhas calças. Mas foi nesse tempo que eu aprendi a orar de manhã, de tarde e de noite.
E de madrugada, de noite, de madrugada. A gente acordava, Elton acordava, eu acordava. E ali a gente orava, e a gente intercedia, e a gente falava com o Senhor, e a gente pedia graça, a gente pedia misericórdia. Foi nesse tempo difícil que nós aprendemos a orar 24 horas. Foi no hospital durante 30 dias que eu vivi o Salmo 91. Aquele trecho que diz assim, 91, 11, 12. Vai botar aí? Diz assim, porque aos seus anjos dará ordens a teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares nenhuma pedra. Hebreus 1:14 também diz, os anjos não são todos eles espíritos ministradores, enviados para servir aqueles que hão de herdar a salvação? Teve um dia no hospital, desses 30 dias aí, foram muitas experiências, que eu lembro que eu levantei da cama, eu estava com um dreno no pulmão, então eu tinha dificuldade para levantar, doía, eu precisava de ajuda. Eu lembro que tinha alguém no quarto comigo, não sei se era o Elton, provavelmente, e eu lembro que eu sentei na cama e virei. Eu não sei se eu ia comer, ia entrar aquela bandeja, não sei se eu ia levantar para alguma coisa, eu sei que eu estava na beirada da cama, do leito. De repente, não sei se você vai acreditar no que eu vou falar não, tá? Mas foi o que eu vivi. De repente, eu comecei a sentir um movimento de entra e sai no quarto. Que eu falei, o que está acontecendo aqui? Não tinha ninguém. Que movimento é esse? Ali eu tive a certeza de que o Senhor tinha enviado anjos para me sustentar, para me servir. E eu não sei explicar para vocês porque eu não tenho esse dom profético, eu não sonho com as coisas, eu não tenho visão, não tenho nada disso. Acho que foi a experiência um pouco mais real que eu tive, eu não vi os anjos. Mas eu senti um movimento estranho de entra e sai. A sensação que eu tinha é que eram uns 3 anjos, ou mais, uns 5. Tinha um movimento, e era um entra e sai, era um negócio. Eu nunca tinha tido aquela experiência, nunca mais tive de novo, tá? Falo, Senhor, me dá umas experiências aí diferentes, um negócio meio maluco, mas eu não tenho esse dom, não. Mas naquele dia, eu tive certeza, por isso que eu falo, eu vivi o Salmo 91, e eu sei que o Senhor envia anjos para nos servirem quando é necessário. Amém. E era um movimento, e eu não sentia o vento, mas é como se tivesse um vento, uma movimentação. E eu sei que dali, poucos dias depois, eu saí do hospital. E eu nunca mais me esqueci dessa experiência. São experiências que Deus nos dá para, no momento de dificuldade, a gente se lembrar daquilo que Deus já fez e que Deus pode fazer novamente. Amém. Deixa eu dizer algo para vocês. A sua história determina a forma como Deus vai te usar. Tudo que você passou, de onde você veio, o que você viveu, o que você tem vivido, isso determina. É algo específico, é uma unção, é uma história, é um testemunho. E Deus vai te usar nessa área. A sua história libera uma unção, um tipo de testemunho, um tipo de unção para a sua vida. Todas as experiências, tudo que você tem vivido com Deus, são usados por eles para nos fortalecer. E é dali que o Senhor extrai o seu melhor. É dali que o Senhor extrai de você o seu melhor e a forma como Ele vai te usar. Porque deixa eu falar algo. Todo testemunho, todos os milagres, a transformação que você já viveu na sua vida, serve para salvar. Quantas pessoas aqui aceitaram a Jesus, foram salvas ou amadureceram, a fé aumentou depois de um testemunho, de um milagre que aconteceu. Então, em primeiro lugar, é para a nossa transformação, é para nos edificar, é para a nossa própria salvação. Nossos testemunhos servem para restaurar a nossa própria vida, trazer restauração. Eu era viciado, não sou mais. Eu tinha um casamento ruim, não tenho mais. Então é a restauração que Deus faz. Quem está aqui comigo? Amém. Quem está aqui comigo? Amém. Nossos testemunhos servem para libertar. Tirar você de onde você estava e levar para um lugar. E em seguida para proclamar o ano aceitável do Senhor. Nada é para apenas ser guardado. Até aqui nós estamos guardando. Mas chega um momento
que nós precisamos transbordar para anunciar o ano aceitável do Senhor. Isaías 61. Não vou ler, mas vocês podem anotar e ler depois Isaías 61. Então entenda, enquanto você vive o moldar de Deus, é como uma unção dentro do recipiente que nós estamos falando. É uma unção, é algo que Deus tem feito individualmente. E existe esse tempo certo do preparo de Deus na sua vida, em que Ele precisa nos encher. Mas chega uma hora que a unção precisa ser repartida. Existe uma hora que você não pode reter tudo aquilo que Deus já fez na sua vida. Você precisa repartir, você precisa compartilhar. E o seu testemunho, aquilo que você recebeu, as suas experiências, transbordarão para toda a sua família. Amém. Transbordarão para o seu ministério. Amém. Transbordarão para o lugar onde você trabalha. Transbordarão para as pessoas que estão perto de você, aquele vizinho. Precisa transbordar. Não pode mais ficar só com você. Todo o ambiente por onde você passar precisa ser transformado. Tem lugares onde só você vai, eu não tenho como ir, o pastor não tem como ir. A ministra de música, o ministro de música não tem como ir. Tem lugares onde só você chega. E o ambiente onde você está precisa ser transformado através da sua vida. Nos seus negócios, no seu trabalho. Volta aqui, Elton, me ajuda aqui. O Senhor foi te enchendo. Você já passou, tá todo mundo vendo? O Senhor já, pode botar. O Senhor já moldou o seu caráter. Você tem sido cheio do Espírito Santo. Você tem trabalhado para Deus. Mas existe uma hora, pode ir, que isso precisa transbordar. E o ambiente onde você está precisa receber da glória do Senhor. Amém? O Senhor te espremeu. Você foi testado. Quantas vezes você foi testado, querido? Quantas vezes você foi amassado? Talvez você esteja vivendo um processo de luta agora. Talvez você esteja falando, mas, ok, eu já fui transformado, eu já fui salvo, eu já fui salva, mas agora eu estou vivendo de novo um processo difícil, eu não estou entendendo o que está acontecendo. O Senhor está te esmagando, você está sendo testado, você já viu ou você está vivendo milagres. O Senhor já te espremeu, o Senhor está te espremendo. Para quê? Para sair um aroma agradável ao Senhor. O Senhor está atento aos seus filhos, não foi isso que a gente aprendeu? Somos filhos. O Senhor está atento aos seus filhos. O Senhor está atento às nossas orações. Você está orando e você não sabe, o Senhor está respondendo, o Senhor não está respondendo, está demorando, o meu milagre está demorando, eu não sei o que eu estou fazendo no meio da minha família, eu estou vivendo uma tribulação, eu não sei o que está acontecendo. O Senhor está testando o seu coração, o seu copo está ficando cheio, mas em algum momento Ele vai transbordar. Amém. Talvez você já esteja pronto para transbordar, é hora de transbordar. É hora de entender que Deus te chamou para um propósito.